Olá pessoal, vamos para a aula 249, revisando o conteúdo aí do capítulo de termometria. Primeira questão, a CAF de Santa Catarina. A tabela apresenta substâncias com suas respectivas temperaturas de fusão, ΔF, e ebulição, ΔE, na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Aí a tabela aparece o nitrogênio, éter, mercúrio, água e álcool etílico. Na construção de uma escala de um termômetro para medir temperaturas entre menos 60, então eu quero medir temperaturas entre menos 60 graus Celsius e mais 60 graus Celsius, deve-se utilizar como substância termométrica. Bom, olha só. Nós queremos que a substância tenha uma dilatação linear, ela seja linear, ou seja, ao aumentar a temperatura, a substância ela também tem que variar uma grandeza termométrica linearmente. A primeira condição é que a substância ela não mude então de estado físico, porque ao mudar de estado físico existe uma não linearidade geralmente nessa mudança. Ou o corpo aumenta de volume drasticamente ou diminui. Por exemplo, a água nós vamos ver que tem uma dilatação anômala. E a água, nota, a água tem, daí ela, nessa tabela, a água funde a zero. Então, nota, eu ia ter menos 60 no estado sólido e aqui no estado líquido, então não ia dar, não ia ser linear. A substância ela só é linear no mesmo estado físico. Então, a água não dá. Vamos ver. O nitrogênio. O nitrogênio ele entra em ebulição em menos 196, tá? E fusão menos 210. Então, nota, eu teria um gás aqui de nitrogênio, tá? Aqui, essa substância termométrica, a questão ela deveria deixar um pouco mais claro, que ela queria o quê? Que o líquido, tinha que ser um líquido que dilatasse. Então aqui, o nitrogênio não dá porque estaria no estado gasoso nessa faixa de temperatura. O éter, ele entra em ebulição em 34, então 60 não daria. O mercúrio, menos 39 ele solidifica, então menos 60 ele estaria no estado sólido. Tá? Então não daria para medir o menos 60 com mercúrio. A água também não. Agora, por que para eu medir essa faixa menos 60 a 60 eu tenho que usar o álcool? Porque o álcool congela menos 115. Nota que menos 60 eu não cheguei ainda a menos 115. E o álcool entra em ebulição a 78. Então a resposta é o álcool etílico, alternativa, no caso que ele coloca lá, B de Brasil, o álcool etílico, que é que a substância mantém-se no estado líquido durante essa faixa de temperatura. Tá? Então tá ali, por isso que nós usamos álcool etílico. Número 2, o NIMEP, São Paulo. Numa das regiões mais frias do mundo, um termômetro indica menos 76 graus Fahrenheit. Qual o valor dessa temperatura na escala Celsius? Então ele quer transformar menos 76 graus Fahrenheit para Celsius. Como é que fica? Tá? Então, nós sabemos assim, temperatura Celsius sobre 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Vamos ver então quanto é que é essa temperatura em graus Celsius. Então, temperatura Celsius sobre 5 é igual, ele falou menos 76, então menos 76 graus Fahrenheit sobre menos 32 sobre 9. Aqui, ó, menos 76, menos 32 dá menos 108. Então, temperatura Celsius sobre 5 é igual a menos 108 sobre 9. Se nós dividirmos isso aqui vai dar menos 12. Faz aí a divisão, vai dar menos 12. Então, θ em Celsius sobre 5 é igual a menos 12. O 5 multiplica o menos 12 e acharemos a temperatura em Celsius igual a menos 60 graus Celsius. Então tá ali. A temperatura de menos 76 graus Fahrenheit é menos 60 graus Celsius, alternativa A de Argentina para a questão de número 2. Número 3, Mackenzie, São Paulo. Um turista, ao descer no aeroporto de Londres, observa que o valor da temperatura indicado num termômetro graduado na escala Fahrenheit supera em 40 o valor da indicação de outro termômetro graduado na escala Celsius. Qual é a temperatura de Londres? Então, número 3
Ele diz que a temperatura em Fahrenheit é 40 unidades a mais do que a temperatura no termômetro em Celsius. Tá? Ele diz isso, ó. Um turista descer observa que o valor da temperatura indicada no termômetro graduado na Fahrenheit supera em 40 a indicação na Celsius. Bom, eu sei que, olha aqui, a temperatura Celsius sobre 5 é a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então, ao invés de temperatura Fahrenheit, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar 40 mais temperatura Celsius menos 32. Tá aqui, sobre 9. Ok? Então, substituir a condição que ele me falou ao invés de Fahrenheit. Agora, o que eu faço? Temperatura Celsius sobre 5 é igual 40 menos 32 dá 8. Então, temperatura Celsius mais 8, né, 40 menos 32, sobre 9. Vou multiplicar invertido. Esse cara que está dividindo passa multiplicando. Esse que está dividindo passará multiplicando esses dois termos. Nunca esqueça. Então, nós teremos 9 θ Celsius é igual 5 vezes θ Celsius mais 8. Nota, o 5 multiplica os dois termos. Então, 9 θ Celsius é igual a 5 θ Celsius mais 40. Distributiva esse vezes esse e esse vezes esse. 5 θ Celsius vem para cá como menos 5 θ Celsius. Então, menos 5 θ Celsius é igual a 40. 4 θ Celsius é igual a 40. O 4 que está multiplicando vai dividindo. Então, θ Celsius é igual a 40 dividido por 4. Resposta: a temperatura Celsius é 10 graus Celsius. Está ali, 10 graus Celsius. Portanto, 50 Fahrenheit equivale a 10 graus Celsius. Ele perguntou qual é a temperatura de Londres em graus Celsius. Então, 10 graus Celsius. Ou 50 graus Fahrenheit. Está ali. Alternativa A de Argentina para o número 3. Número 4, Estácio, Rio de Janeiro. Mediu-se a temperatura de um corpo utilizando dois termômetros, um calibrado na escala Celsius e outro calibrado na escala Fahrenheit. Para surpresa nossa, verificou-se que os dois termômetros marcavam numericamente a mesma temperatura. Após a medida, qual das opções abaixo é a correta? Tá? Então ele quer agora, na questão número 4, que a medida no Celsius seja igual à medida no Fahrenheit. Vamos lá então, vamos colocar essa condição. Temperatura Celsius sobre 5 é a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Coloca valores iguais aqui. Aí tanto faz substituir. Vai dar o mesmo valor, né? É menos ou mais, sei lá, alguma coisa aqui. Eu que já fiz, já sei que é menos 40 graus, né? Vocês vão saber, é a única temperatura que vai dar igual. Vamos ver agora. Eu vou botar assim, ó. Temperatura Celsius sobre 5 é igual a temperatura, ó, então ao invés de temperatura Fahrenheit eu vou botar o mesmo valor. Se eu quero botar x e x, põe, dá no mesmo, é o mesmo valor. Ok? Sobre 9. Como é que nós vamos fazer? O 5 que está dividindo passará multiplicando os dois termos. O 9 que está dividindo passará multiplicando os dois termos. Então vai ficar o quê? 9 temperatura Celsius é igual a 5 vezes temperatura Celsius menos 32. 9 temperatura Celsius é igual, distributivas, 5 temperatura Celsius menos 5 vezes 32 é 160. Esse cara aqui, ó, o 5 θ Celsius vem subtraindo. Menos 5 θ Celsius menos 160. Então, 4 θ Celsius é igual a menos, opa, olha ali, ó. Olha as fontes dos erros, né? Então, vamos se ligar. Então, menos 160. Portanto, a temperatura em Celsius é menos 160 por 4, resposta. A temperatura em Celsius, que é igual a Fahrenheit, menos 40 graus Celsius, é igual, vai ser exatamente igual a temperatura Fahrenheit menos 40 graus Fahrenheit. Tá? Então, menos 40 Celsius e menos 40 Fahrenheit dá exatamente o mesmo
valor. Tá ali. Então, menos 40 graus os dois marcavam, D de Dinamarca para a número 4. Número 5. Número 5. A número 5, Universidade Federal do Acre. Eu acho que é isso, eu já andei errando aí, às vezes parece uma sigla aí que a gente não sabe. O FAC, acho que é a Universidade Federal do Acre, deve ser, né? A temperatura de um corpo é medida simultaneamente na escala Celsius e na escala Fahrenheit. Como resultado, a temperatura na escala Celsius é o dobro da outra. A outra só pode ser a Fahrenheit. Qual o valor aproximado da temperatura do corpo na escala Fahrenheit? Então, ele mediu a temperatura de um corpo na escala Celsius e deu o dobro da temperatura na escala Fahrenheit. Ele quer saber a temperatura na escala Fahrenheit, tá? Ó, a temperatura Celsius deu o dobro da outra. Beleza, está aqui a condição. Então agora vamos lá. Temperatura Celsius dividido por 5 é igual a temperatura Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Bom, tudo depende, ele pediu em Fahrenheit, então eu vou substituir aqui no lugar de Celsius, ó, 2 vezes a temperatura em Fahrenheit sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Beleza? Agora, o que nós vamos fazer? O 9 está dividindo, passa multiplicando. O 5 que está dividindo passa multiplicando os dois termos. Eu sei que já dei muito tempo aula na escola e eu me lembro que eu corrigia as provas. Os caras erravam direto, pegavam o 5 e multiplicavam só por esse número. Então fica esperto. Está multiplicando os dois termos. Como é que vai ficar? 2 θf vezes 9 vai dar 18 θf igual. Então o 5 multiplica os dois termos. Vou botar assim para ser cuidadoso, ó, e para que tu não erre. Ok? Então 18 θf é igual a 5 θf menos 160. Distributivo, se multiplica esse e esse termo. 5 θf vem para cá e vai ficar 18 θf menos 5 θf igual a menos 160. Então eu vou ter o quê? 13 θf igual a menos 160. Não, agora tem que fazer essa conta aí, né? Menos 160 dividido por 13. Ok? Vai dar um pouquinho acima de 10, né? Se fosse por 10 daria 16, mas como é por 13, que se fosse 16 daria 10. Então entre 10 e 16. A conta correta disso aqui, quando fizer, aí vai dar aproximadamente menos 12,3 graus Fahrenheit, tá? Se tivesse, não tem alternativa, mas se tivesse, estaria entre o número entre 10 e menos, né? Menos 10, questão de menos, entre menos 10 e menos 16, aí só ia ter uma alternativa. Questão 6, PUC Paraná. 2 termômetros graduados em Celsius e Fahrenheit medem simultaneamente a temperatura de um vaso d'água quente. Se os dois termômetros acusam uma diferença de 50 graus na leitura, qual a leitura em graus Celsius? Essa é interessante, porque ele me diz que a diferença entre as temperaturas é 50 graus. Agora, nota, podia ser temperatura em Fahrenheit menos Celsius igual a 50 ou temperatura Celsius menos Fahrenheit igual a 50. Positivo, ok? A questão toda é saber qual delas é maior. Tem que ficar ligado nisso aqui. Tem que ver qual delas é maior. Aí nós temos que verificar o seguinte. Se eu pegasse aqui ó, 0,32, o que vai acontecer? Para valores assim, aqui é o ponto gelo, né? Aqui Fahrenheit, aqui Celsius. Se eu pegasse valores acima do ponto gelo, notem que os valores em Fahrenheit são todos maiores que em Celsius. Então notem que quando está medindo a temperatura de um vaso que está quente, eu imagino que não... Porque chega um ponto aqui, abaixo de menos 40, que os valores em Fahrenheit acabam ficando menores do que em Celsius. Tá? Então se fosse algo muito frio, abaixo de menos 40, eu optaria por essa relação. Não vou optar por essa, porque eu sei que eu estou com valores acima
do ponto gelo. Se eu estou acima do ponto gelo, todos os valores Fahrenheit são maiores que Celsius. Mas eu tive que fazer um raciocínio antes. Então eu já sei que é TF menos θc é igual a 50, tá? Então aqui, ó, eu sei que a condição certa é que a temperatura em Fahrenheit é a Celsius mais 50. Essa é a condição. Viu? Tive que fazer um filtro ali, né? Senão já poderia dar algo errado. Ele quer saber justamente qual é essa temperatura em graus Celsius. Bom, se ele quer saber em graus Celsius, olha o que eu vou fazer. Temperatura em Celsius sobre 5 é a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Tá? Olha só. Então eu deixo em função de Celsius, porque a resposta ele me pede em Celsius. Temperatura Celsius sobre 5 é, ao invés de temperatura em Fahrenheit, eu ponho temperatura Celsius mais 50 menos 32 sobre 9. Tá aqui, ó. Ao invés de θf, botei θ Celsius mais 50. Então, θ Celsius sobre 5 é igual, ó, isso aqui vai dar 18. Então, θ Celsius mais 18 sobre 9. Cuida que esse 9 ele divide a soma. Vou multiplicar invertido. O 5 multiplica essa soma e o 9 multiplica o θ Celsius. Qual é a conclusão? 9 θ Celsius é igual a 5 θ Celsius mais 5 vezes 18, 90. 90. Ok? Então agora vou chegar na resposta da 5, só resolvendo ali a temperatura em Celsius. Como é que nós vamos fazer? Vai ficar assim, ó. Esse 5 θ Celsius vem para cá, vem para o outro lado da igualdade, fica 9 θ Celsius menos 5 θ Celsius igual a 90. Portanto, 4 θ em Celsius é igual a 90. A temperatura em Celsius é 90 dividido por 4. 90 por 2 é 45. Por 2 de novo dá 22,5 graus Celsius. Questão de número 6. Essa é a 6. É B de Brasil para número 6. Beleza? Segue. Número 7. FATEC São Paulo. Certo dia, o viajante verificou que a temperatura local acusava X graus Fahrenheit. Se a escala utilizada tivesse sido Celsius, a leitura seria 52 unidades mais baixa, a menos. Tá? Essa temperatura é de quantos graus Celsius? Então, a condição da 7 é que a temperatura em Celsius é a temperatura em Fahrenheit menos 52. Foi ele que disse, ó. Se a leitura fosse feita em Celsius, seria 52 a menos. A Celsius é a Fahrenheit menos 52. Então sempre tem uma condição a ser colocada aqui. Todas as questões muito parecidas, só temos que achar a condição. Então, como ele quer a resposta em Celsius, eu vou substituir aqui, ó. Ao invés de Fahrenheit, não, eu vou isolar primeiro, porque eu quero a resposta em Celsius. Então a temperatura em Fahrenheit é a Celsius mais 52. Então ao invés de Fahrenheit, eu ponho a temperatura Celsius mais 52 menos 32 sobre 9. Vou repetir aqui, θ Celsius 52 menos 32 dá 20. Então mais 20 sobre 9. Esse 9 que está dividindo passa multiplicando. Esse 5 passa multiplicando essa soma. Então vai ficar o quê? 9 vezes a temperatura em Celsius é igual. O 5 multiplica esses dois, que vai ficar... Já vou fazer a distributiva. 5 vezes a θ Celsius e o 5 vezes 20, 100. Ah, 100. Esse 5 θ Celsius vem para cá como menos 5. Menos 5, θ em Celsius é igual a 100, então 4 θ Celsius é igual a 100, portanto, θ em Celsius é 100 dividido por 4, que dá 25 graus Celsius.
Então tá ali, tá? Essa temperatura olha a resposta, é 50 graus Celsius, não é 84, é 100, é acima de 100, não. A resposta é a temperatura é agradável. Tá bom, 25 graus Celsius é agradável. Não, bem criativa a resposta, é agradável a temperatura. Então, medindo a temperatura local. Então, tá certo. A de Argentina, agradável. Questão número 8. A partir da década de 1960, a escala termométrica Remir passa a ser pouco utilizada. Nessa escala, sob pressão normal, atribuía-se para a água 0 graus Remir. Para a temperatura de fusão, 80 graus Remir. 0 graus Remir para a fusão e 80 graus Remir para a ebulição. A temperatura normal do corpo humano é 36,5 graus Celsius. Seria dada na escala Remir de quanto? Você viu que essa escala, ela começou a ficar pouco utilizada. Tu já tinha duas, tu já tinha Fahrenheit e a Celsius como escalas, né, escalas muito usadas, então se abandonou. Essa é da Mackenzie, a número 8, tá? Então, vamos lá. 2 termômetros. Graus Remir, 0 e graus Celsius envolvido. Então, 0, fusão a 0, fusão a 0. Então, 0 graus RE e 0 graus Celsius. Só que o ponto de ebulição é 100 graus Celsius, mas na Remir é o quê? 80 graus Remir. Bom, o que eu tenho aqui? A pronúncia em francês é fabulosa, né? Remir. É um negócio assim, tá? Não importa. Podia ser uma escala arbitrária, tá? Então ele quer saber qual a temperatura do corpo humano. Então, eu sei que a temperatura do corpo humano é 36,5 graus. Eu nem preciso fazer a forma de conversão. Eu já posso ir direto aqui, ó, para o θr em Remir, tá? Então vamos lá, como é que se faz? A função termométrica, θr menos 0 sobre 80 menos 0 deve ser igual a 36,5 menos 0 sobre 100 menos 0. Então, θr menos 0 dá θr, 80 menos 0 dá 80, 36,5 menos 0 dá 36,5, 100 menos 0 dá 100. Bom, vamos lá. Eu vou simplificar esse 0 com esse 0, tá? Agora, o que eu vou fazer? Esse 8 está dividindo, passa multiplicando. A temperatura θr é 8 vezes 36,5 sobre 10. Tá? Então vamos fazer aqui no cantinho 8 vezes 365. 5 vezes 8, 40. 6 vezes 8, 48. Com 4, 5, 2. 3 vezes 8, 24, 29. Então 292 é essa a resposta. Bom, mas 292 por 10, a temperatura vai dar 29,2 graus Remir. Tá? Então, resposta E de Equador. Deu bem certinho ali. Fizemos uma continha ali, rapidinho. 9. Espesex, São Paulo. Em uma escala termométrica genérica X, o ponto de ebulição da água vale 217 graus X e o ponto de fusão do gelo vale 17 graus X. A equação termométrica relaciona a temperatura Tc da escala Celsius com Tx vale. Construção da escala termométrica, eu tenho uma temperatura que ele chamou de Tx, outra temperatura que é Tcelsius, ele chamou de Tcelsius. Nos disse então que os pontos gelo, que aqui é 0 e 100, e vapor, que aqui é 100, ele disse que era 217 e 17. Então 217 graus X e 17. Como é que eu construo uma escala termométrica? Vamos lá. Tc e aqui Tx. Bora! Ele quer isolado Tc. Pelas respostas ele quer isolado Tc. Então já vou começar por Tc. Tc menos 0 sobre 100 menos 0 é igual a Tx menos 17 sobre 217 menos 17. Tc menos 0 é Tc. 100 menos 0 é 100.
Tx menos 17 não dá para fazer nada. 217 menos 17, 200. Dá para multiplicar os dois lados por 100. Corto esses dois zeros com esses dois zeros. Fechou. Tá ali. Tc será Tx menos 17 sobre 2. Ele, vamos ver se ele colocou assim mesmo. Então, alternativa A para a questão de número 9. 10. UEFS, Bahia. Um termômetro construído com escala X mede menos 20 graus X para a temperatura de fusão do gelo ao nível do mar e 40 graus X para uma temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Considerando-se essa informação, é correto afirmar que a temperatura de vaporização da água em graus X ao nível do mar será de quanto? Então, te deu duas temperaturas que se relacionam numa escala arbitrária X e na escala Celsius. Então vamos lá, questão número 10. Diz assim, vamos botar os dois termômetros um ao lado do outro. Graus X, graus Celsius. É dito que menos 20 graus X é o ponto gelo, 0 graus Celsius. E que 40 graus X é a temperatura ambiente que está a 25, 40 graus X é 25 graus Celsius. Então ele perguntou o ponto de vaporização, que eu sei que é 100, está fora de escala aqui os tamanhos, tá? 100 graus Celsius. Aqui vai dar Tx. Então ele quer descobrir Tx. Vamos lá. Função termométrica. Aqui nem é uma função termométrica, eu já vou descobrir direto o 100. Então Tx menos, ó, cuida, Tx menos 20, menos 20, tá vendo? Sobre 40 menos 20. Professor, tu fez outra ordem, tu fazia sempre esse sobre esse, dividido por esse sobre esse. Não interessa a ordem, pessoal, isso aqui é um teorema de Thales. Então, se eu fiz desse lado Tx menos 20 e aqui 40 menos 20, ó, se eu fiz Tx menos 20, eu tenho que fazer 100 menos 0. Ah, então desde que eu faço o que eu fizer desse lado, eu tenho que fazer do outro? Dá certo? Dá certo. Aqui eu fiz embaixo, ó, 40 menos 20. Então eu tenho que fazer 25 menos 0. Fechou? Tx menos 20 dá Tx mais 20. 40 menos 20 dá 60, que dá mais 20, 40 mais 20. 100 menos 0 dá 100, 25 menos 0 dá 25. 100 sobre 25 dá quanto? Dá 4. Dá 4. Ó, 6 vezes 4, 24. Então, vai ficar aqui Tx mais 20, só que não é 6, é 60. Então, dá 240. Portanto, Tx dará 240 menos 20, 220 graus X é o ponto de ebulição. Temos aí, então, a alternativa E de Equador para número 10. Vamos para a questão de número 11. A questão de número 11, também da SPSEC São Paulo, a número 11 diz assim: comparando-se a escala Z com a escala Celsius de dois termômetros, obteve-se o gráfico a seguir que mostra a correspondência entre as duas escalas. Então foi dado na 11 um gráfico da escala graus Z pela graus Celsius. Esse gráfico mostra uma reta. Essa reta sempre será uma reta, né? Porque tem que ser função linear. Menos 10 aqui, 50 aqui e aqui, ali está dito 90. Bom, agora ele pede. Quando o termômetro graduado na escala Celsius estiver registrando 90, o termômetro na Z registrará quanto? Vamos fazer uma função termométrica aqui primeiro. Então, ele quer saber a resposta em grau Z. Então vamos fazer assim, ó, pega dois pontos, esse ponto e esse ponto. Ah, se tu quiser, tu até pode colocar aqui, ó, grau Z e grau Celsius. Nota que menos 10 na Z, menos 10 graus Z, corresponde a 0 graus Celsius, tá vendo? 0 graus Celsius. E 50 na Celsius corresponde a 90 na Z.
Então eu tenho que retirar aqueles pontos do gráfico. Agora é só fazer a função termométrica. Tá aqui, ó, TZ, ou θz, tá? Ou grau Z, ele botou, né, assim, ó, graus Z com graus Celsius. Como é que eu faço? Z menos 10 dividido por quanto? Por 90 menos 10. Será igual, ó, se nesse lado eu fiz Z menos 10, eu vou fazer C menos 0 dividido por 50 menos 0. Deu, tá aí a função termométrica. Z menos 10 dá Z mais 10. 90 menos 10 dá 90 mais 10, que é 100. C menos 0 dá C, 50 menos 0 dá 50. Dá para dividir por 50 nos dois lados. Dividindo por 50 esse lado, o denominador desse lado vai dar 2. Dividindo por 50 o denominador desse lado dá 1. Tá aqui. Como ele quer, quando o termômetro graduado estiver registrando 90 Celsius, quanto que o Z estará marcando? Então vamos botar aqui, ó, vamos botar 90, foi o que ele pediu. Então Z mais 10 sobre 2 igual a 90. Esse 2 dividindo passará multiplicando. Então Z mais 10 é igual a 180, portanto Z é igual a 180 menos 10, 170 graus Z. Está ali a alternativa D de Dinamarca. Vamos agora para a última questão dessa ficha, uma ficha bem longa, apesar das questões serem curtas, 12 questões, tá? Mackenzie, São Paulo. Um termômetro graduado na escala Celsius é colocado juntamente com dois outros graduados nas escalas arbitrárias graus A e graus B, em uma vasilha contendo gelo, água no estado sólido em ponto de fusão ao nível do mar. Em seguida, ainda ao nível do mar, os mesmos termômetros são colocados em outra vasilha contendo água em ebulição, até atingir o equilíbrio térmico. As medidas de temperaturas em cada uma das experiências estão indicadas nos recipientes. Quem tem um livro aí está vendo os recipientes. Eu vou colocar direto aqui, ó, os três termômetros. Primeiro o ponto gelo. Então são três termômetros. Graus X, graus A. Aliás, aqui graus Celsius. Graus Celsius e aqui graus B. O ponto gelo nas escalas tá assim, ó. Ponto gelo. Então tá aqui grau X, tá X graus Celsius, aliás, X graus Celsius não te deu. Depois ele te dá 10 graus Celsius, 10 graus A e aqui menos 10 graus B. Essas são as temperaturas do ponto gelo. Então tem um recipiente e os três termômetros dentro. Depois, na figura B, em ebulição, aqui está graus, ponto vapor, Y graus Celsius. Aí o A está 80 graus A e aqui está 90 graus B. Beleza? Agora ele pede assim. Para outra situação, na qual o termômetro graduado na escala indica 17 graus A, o termômetro graduado na escala B e o graduado na escala Celsius indicarão quanto? Então 17 graus A é o que ele quer. Então ele tem aqui a temperatura A, θ A, 17 graus A, e quer saber quanto essa temperatura é na B e na Celsius. Bom, ele não me deu aqui, mas eu já sei, eu tenho que saber, obrigação tua saber que aqui o ponto X é 0 e aqui é 100. Então já começou aí a questão. Vamos lá. Escalas de conversão. Primeiro de A para Celsius, depois de A para B ou de Celsius para B, tanto faz. Vamos lá. Θ Celsius menos 0 dividido por 100 menos 0 é igual a o θA, que eu já posso botar 17, que se eu quiser, menos 10, ó, porque eu fiz θC menos 0 no numerador, então eu tenho que fazer 17 menos 10 sobre 80 menos 10. θC menos 0 dá θC, 100 menos 0 dá 100, igual 17 menos 10
dá 7. 80 menos 10 dá 70. Bom, um zero daqui, eu posso simplificar com um zero daqui. Vai ficar 7 por 7 dá 1. Então, θc sobre 10 é igual a 1. Está dividindo, passa multiplicando. Então, essa 17 graus A é 10 graus Celsius. Então, já tem uma das alternativas. Tá? Então, estamos entre a B e a E. Agora, vamos fazer a outra conversão. θb menos 10 dividido por 90 menos 10 igual, ó, 17 menos 10, né? Porque fiz esse menos esse, então tem que fazer esse menos esse, dividido por quanto? Se eu fiz 90 menos 10, eu tenho que fazer 80 menos 10. θb menos 10 é θb mais 10. 90 menos 10 é 90 mais 10, que dá 100, é igual 17 menos 10 dá 7, sobre 80 menos 10 dá 70. Simplifico esse zero com esse zero. 7 por 7 dá 1. θb mais 10 sobre 10 é igual a 1. Esse 10 dividindo passa multiplicando, vai ficar que θb mais 10 é igual a 10. Portanto, θb é 10 menos 10, que dá 0 graus B. Então está aí a alternativa B de Brasil para o número 12. Ufa, terminou esse revisando aí o conteúdo para termômetros. Temos agora a ficha 2. A aula está encerrada, agradeço a ajuda de todos. Até a próxima aula. Aquele abraço.